Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre recursão de Black Cloth da editora Intrínseca. Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre recursão de Black Cloth da editora Intrínseca. Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre recursão de Black Cloth da editora Intrínseca. Às vezes parece que eu tô no loop infinito. Recursão chegou na caixinha 0013 do Intrínsecos. Eu vou pôr aqui no card o link desse vídeo para que você acompanhe tudo que chegou dentro dessa caixinha. Quando terminar aqui, dá uma passadinha lá se você ainda não viu. Mas por hora vamos falar sobre recursão. Recursão é um livro muito louco, que vai falar sobre as nossas memórias e que a nossa memória é tudo. O Black Cloth, ele é conhecido por ter escrito Matéria Escura. Eu nunca li esse livro, mas eu já ouvi muito bem falar dele. E eu vou incluir sim esse livro para eu ler e também falar um pouquinho sobre ele. Mas Recursão vai contar a história de Helena e Barry. Essas histórias vão ser bem distintas aqui, né? Vão ser duas linhas do tempo ou mais. Você vai entender o que eu vou falar depois. Mas são duas histórias distintas que depois elas se cruzam. O livro começa contando a história de Barry. Barry é um detetive policial e ele é chamado para uma ocorrência onde uma pessoa está tentando cometer suicídio. E aí o engraçado é que essa jovem, quando ele vai falar com ela, ela sofre de uma síndrome. Essa síndrome é conhecida como a síndrome da falsa memória. Ou seja, a pessoa ela tem memórias de uma vida que ela não viveu. Gente, isso é muito louco, mas realmente isso pode acontecer. Existem pessoas que têm esse problema. Eu pesquisei e infelizmente essa doença existe. E eu fiquei muito abismado de saber que uma pessoa pode ter memórias de uma vida que ela não viveu. Como a mente humana ela é ampla e ela pode bugar. E esse aqui é o intuito do livro, falar sobre isso, sobre essas memórias e principalmente quando essas memórias elas falham. E ao investigar esse suicídio, o Barry ele vai ser sequestrado e ele vai ter ali a sua mente capturada. E a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre a história de Helena. Mas antes de eu começar a falar da história de Helena, o Barry ele tá sofrendo porque ele perdeu a filha dele num atropelamento. E depois desse atropelamento, ele acabou perdendo o casamento porque ele não soube lidar com a situação, enfim, com a perda da filha. E ele vai também ter uma separação aí. Então ele tá sofrendo muito por conta disso. E é quando ele vai ter a oportunidade de reverter isso. Como? Aí é que entra Helena. Helena, ela é uma médica, se eu não me engano, ela é uma neurocientista. E ela está tentando descobrir a cura para o Alzheimer. Sua mãe tem Alzheimer e ela vai tentar descobrir essa cura. O que ela não sabe é que a empresa para quem ela trabalha, quem vai ajudar ela a desenvolver todos esses estudos, vai ajudá-la para tentar ter mais poder e não simplesmente para querer curar as pessoas. Ela tem um estudo muito promissor, ela quer salvar a mãe dela do Alzheimer e o livro também vai falar muito sobre essa questão do Alzheimer. E na tentativa de ela fazer isso, ela vai acabar criando uma máquina do tempo. Sim, uma máquina do tempo. Por isso que recursão tem um 8, né? É um infinito que nós temos aqui. Ela vai criar uma máquina do tempo que você pode tanto criar novas linhas do tempo, como também alterar o seu futuro. E aí que vai entrar o Gary. Como eu falei, ele foi sequestrado e a mente dele foi sequestrada justamente para fazer esses testes dessa máquina do tempo, onde ele vai ter a possibilidade de mudar o futuro dele. E é óbvio que ele vai fazer isso. E óbvio que vai acontecer um caos, né? Lógico. Várias linhas do tempo vão surgir. O futuro vai virar um caos, porque todo mundo vai ter essa sensação da falsa memória. Na verdade, essa falsa memória, para eles, é real. Porque eles vão ter lembranças de um futuro que eles tinham, só que foi apagado por conta de todo esse caos que vai ter no futuro por conta dessa máquina do tempo. Mas aí o desmembrar disso, você confere lendo o livro, que é muito legal. Então a Helena e o Barry, eles vão se unir para tentar consertar o futuro e também tentar acabar com as forças dessa organização que fez tudo isso. Então se você gosta de um bom livro de ficção científica, com ação e com um leve toque de filosofia, você pode ler Recursão, porque ele é muito bom, sim.
Eu amei essa história, principalmente também com essa visão bem futurista, você vai ver umas coisas bem loucas acontecendo. Mas o que a gente vai ter de pano de fundo aqui que é muito importante falar? Sim, é sobre a questão do Alzheimer, e sim, sobre a memória. O livro vai dizer que nós somos a soma de todas as nossas memórias. Então, se você perde a sua memória, você perde a si mesmo. E esquecer não só as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem a nossa história, a gente acaba também esquecendo coisas muito básicas, como falar, esquecer palavras, como ir ao banheiro, como fazer as nossas necessidades. Ainda que a gente não perceba, nós somos resultado de tudo que tem aqui dentro das nossas memórias. E perder isso é muito ruim, é muito triste. Então você vai ver a luta que a Helena tem aí com o Alzheimer. E aí eu queria ressaltar relatos de pessoas que encaram essa doença, né, de perto. As pessoas que eu conheço tiveram seus parentes, né, que tiveram esse problema, né, essa doença. E uma delas tem uma pessoa que eu trabalho com ela e a mãe dela tem Alzheimer. E já faz um tempo que ela tem Alzheimer. E aí, às vezes, a gente tá trabalhando, a mãe dela liga e pergunta sobre coisas que aconteceram há muito tempo, porque ela perdeu isso, né? Recentemente, ela esqueceu, né, que um dos filhos dela tinha falecido há muito tempo. E ela ligou chorando porque ela ficou sabendo da notícia. Então, ela sofreu de novo por conta que ela perdeu essa memória de saber que o filho dela tinha falecido. Então, essa doença é assim, ela vai minando aos poucos. Outra pessoa que eu conheço e que também teve de lidar com essa doença com o pai, ele esqueceu, né, das filhas. É uma coisa muito terrível, né, horrível de acontecer. E ela me contou que ele perdeu até a memória de coisas básicas, por exemplo, de como ir no banheiro, de como se alimentar. Ao invés de colocar açúcar, colocar sal, sabe? Essas coisas assim, a pessoa vai perdendo a memória aos poucos e as pessoas que estão à volta também acabam sofrendo um pouco. O livro vai falar muito sobre a importância, assim, das nossas memórias e falar sobre essa doença tão terrível que é o Alzheimer. Principalmente aqui como é perder esses laços, né? Helena tá sofrendo demais por conta dessa doença que a mãe dela tem e ela vai fazer de tudo pra mudar isso. E esse aqui é um dos pontos principais do livro que eu amei, que eu gostei demais. Falar sobre memória, porque memória é tudo. Fora isso também, o Barry ele vai se sentir muito culpado devido a esse acidente, que ele tem uma certa responsabilidade aí, e aí ele vai tentar de tudo pra mudar isso. E aí o livro vai trazer também essa questão, o que eu faria diferente com o meu passado? Só que o que vai acontecer no livro é que todo mundo vai querer arrumar o seu passado, porque essa tecnologia vai ficar na mão de todo mundo, e aí todo mundo vai consertar o seu passado, todo mundo vai consertar os seus erros. E aí o livro vai trazer essa dinâmica de que os nossos erros, eles servem sim como um aprendizado para que a gente saiba lidar com ele, para que a gente não repita as coisas que fizemos de errado. Então os erros que nos ajudaram tanto para sermos pessoas melhores, isso vai acabar sendo perdido conforme o tempo. Então isso é muito legal de ver no livro, que os nossos erros, eles servem para que nós possamos consertar o nosso presente e o nosso futuro. E também nos dá um senso de responsabilidade para que a gente não faça as coisas erradas de novo. Isso é um ponto muito legal que o livro traz também. E sem contar também que a investigação, o final do livro, toda a história dele, ele é muito bom. Tudo que nós vamos encontrar nele é muito bom. Apesar de ser um livro que eu particularmente não gosto, porque é ficção científica, o enredo que a gente vai ter aqui, a história que a gente vai ter aqui é muito boa, eu gostei. Bom, eu deixo com vocês o livro Recursão, falando um pouquinho sobre memórias. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou do livro. Se você já leu também, coloca aqui pra mim a sua opinião. Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais. Dedico este vídeo ao Sr. Osni. Sua alegria, seu amor por Deus e seus ensinamentos estarão sempre aqui, enquanto a minha memória existir. Primo, que era assim como você me chamava, até a eternidade.